Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a este podcast Inspirando para Vencer, o podcast que traz depoimentos e testemunhos de vida para edificar a sua vida também. Hoje ao meu lado a vovó Lígia Maria, a vovó do projeto Pequenos Artesãos, e ela vai nos falar um pouquinho hoje do projeto para você que ainda não ouviu. Olá, Lígia! Olá, olá a todos que estão mais ligadinhos. Nesse momento estou aqui para falar um pouquinho, dar uma pincelada do projeto Pequenos Artesãos Fazendo Missões. Para quem já me conhece, né, sabe que a gente tem um trabalho na comunidade muito bom com crianças, onde a gente oferece, né, oficinas para as crianças, e as crianças, a gente sente que de alguma forma tem envolvido não somente as crianças como a comunidade, tem feito um bem tremendo, e eu gostaria que você desse uma olhada aí, né, no rodapé, no endereço no Instagram, Facebook, e conhecesse mais o projeto, tá? Que eu estou falando, né? Se envolva de alguma forma, seguindo, comentando, e se você desejar, pode também enviar recursos aonde a gente também está precisando. Você entra lá, né, que você vai conhecer um pouquinho mais do projeto, ok? É uma honra estar aqui mais uma vez. Muito obrigada, Lígia. Não deixe de conhecer os canais aí desse projeto lindo, há mais de 10 anos de história, né, Lígia? Sim. Na cidade de Joinville. Dá uma olhadinha lá para saber mais. E hoje eu quero apresentar a nossa convidada mais que especial, a dona Naemir Farias, né? Ela que é mãe, intercessora, hoje ela trabalha como costureira, mas ela veio para compartilhar conosco uma grande história de vida. Ela que sofreu com situações familiares de filhos, né, dependente químico. Então, se você tem ou conhece alguém que sofre com dependência química ou familiares de dependentes, por favor, compartilhe essa entrevista, esse podcast, convida a pessoa para assistir, porque a dona Naemir vai nos dizer como ela conseguiu vencer os desafios. Olá, Naemir, tudo bem com você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui para passar, né, para as pessoas, né, para as mães que têm filhos, né, dependentes químicos. Eu sei que não é fácil, mas é algo que quando nós colocamos, né, o Senhor na frente, né, é Deus que Ele nos dá força, e Deus, Ele comanda tudo, né, então é só nós confiar no Senhor. Então eu gostaria, né, as pessoas que que vão assistir, né, esse podcast, vai ser um prazer passar para mães, né, o que eu passei, né, e para ajudar, né, que elas não desistam, né, dos filhos, né, mas que venham colocar eles na presença do Senhor, que é o melhor, né. Só importante isso, dona Naemir, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no podcast Inspirando para Vencer, e vamos passar a palavra para a nossa amiga Lígia Maria. Fique à vontade, Lígia. Então, estamos aqui, é uma honra, sabe, Naemir, você estar aqui nessa entrevista. Sabemos que estava tudo preparado para esse dia, porque a sua jornada, tudo que você viveu, passou, as aflições, né, diárias, umas até passou de anos, né, e que você teve esse problema, essa batalha, essas batalhas, né, na sua casa, e sabemos que você deve ter sofrido muito, como muitas mães e pais que sofrem, né? Mas o mais importante, você está aqui para testemunhar, né? Um pouco, dar uma pincelada do que você viveu e inspirar pessoas que estejam vivendo, né, essa guerra, porque realmente é algo tremendo, né? Para as famílias, para as mães, para os pais, para toda a família, né? Entende? Então, nós sabemos que o seu testemunho vai alcançar, vai inspirar muitas pessoas que vão estar ouvindo, certinho?
Então, fique bem à vontade, sinta-se em casa, né? E a gente vai bater um papinho. E esse papinho, esse papo, essa conversa nessa mesa vai edificar as nossas vidas e as vidas de quem está nos ouvindo. Amém. É verdade. Então, Naemi, para começar aqui, né, um pouquinho da sua trajetória de vida, como que começou a sua história, como que começou, né, também a trajetória a partir do momento que se tornou mãe. Conta um pouquinho para nós aí, por favor. Da onde que você é também, pode contar. Você verdade. Você é de Joinville, da onde que você veio. É uma pincelada, não dá para contar tudo, né? Eu sou natural de São Francisco do Sul, né? Nasci em São Francisco. São Chico, pais, né? São Chico. E eu vim para Joinville, eu tinha 15 anos, né? Quando a gente veio. Meu pai era estivador, né? Então ele aposentou-se e a gente veio para Joinville. E eu moro até hoje, né? No mesmo endereço, né? De quando a gente voltou para cá. Me criei ali, né? Criei meus filhos ali também. Em qual bairro mesmo? No bairro do Itaú. No Itaú, sim. Ali na rua Monsenhor Gersi, numa lateral ali. E cresci ali, casei, né? Com 16 anos. Né? Eu fui Nossa, mãe que com novinha! Fui mãe com 16 anos, né? E fui mãe de 7 filhos, né? Mãe de 7 filhos, 2 já estão com o Senhor e tenho 5 filhos, todos homens, né? E essa aí é o comecinho da minha trajetória, né? Uau! E agradeço a Deus, né, por isso, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são heranças do Senhor, né? Sim. Então, por isso que nós temos que zelar, né? E guardar e orar pela herança que Deus nos deu. Naemi, é verdade. Me diz uma coisa, você foi mãe bem nova e você precisou trabalhar fora e deixar seu filho com alguém ou você mesma cuidou deles? Não, até eu cuidei deles até uma certa idade, né? Até ele já tá indo pra creche, assim, né? Pra ir. Mas eu trabalhei fora, sim. Tive que trabalhar. Tive que trabalhar e levava eles pra creche porque também eu e o pai deles, né? A gente se separou muito cedo, eles eram pequenos, né? Então eu tive que praticamente ser mãe e pai deles um bom tempo. Nossa, né? Que dificuldade. Então, tive que de quantas crianças? Na época eram 6, né? Que já 6 tinha falecido filhos pequenos. Eram 6 filhos. Uau, que mulher mais guerreira, hein? Num tempo que não era fácil. Realmente. Nossa. Realmente. E eu quero aproveitar também agora e te perguntar, Naemir, né? Conhecida também como Marli. Eu posso chamar você de Marli? Pode. E você chama ela de Naemir. Então, eu gostaria assim que você compartilhasse conosco, né? Com a sua experiência de vida, experiência de mãe, de 6 filhos, tal. Na sua opinião, hoje você pode dizer que antigamente, quando você era adolescente e jovem, era mais fácil, né, sair, se divertir, estar nos ambientes com os jovens, não ter muitos problemas de vícios e tal? Hoje está mais difícil. O que você acha? E se hoje está mais difícil, por quê? Qual é o teu olhar sobre isso? Lógico que antigamente era bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Hoje é bem mais difícil porque hoje em dia tem a tecnologia, né? Que hoje em dia as crianças já nascem já com o celular na mão, sim, entende? Bebê até. Então é mais fácil deles entrar no mundo, né? De vício, de aprender a usar uma droga, né? Tantas coisas, tantas violências, né? Hoje está mais acessível do que antigamente, do que então. Antigamente, verdade. Antigamente tinha que fugir para ir pro baile, né? E hoje em dia não precisa, né? Não precisa. Se você quiser, se você quiser, tem um baile aqui na palma da mão, aprendendo coisas, né? Que muitas coisas não edificam, né? A vida de um jovem, né? Então você acha que hoje está mais difícil mesmo? Mais difícil. Os atrativos eu acho assim que está bem mais fácil da pessoa fazer as coisas erradas do que antigamente. Isso. E aí entra a importância da criação, né? Da gente estar sempre em cima do filho, da filha, para controlar o que ela está absorvendo ali, né? O que ela está recebendo através do celular, da internet. É verdade.
É. Porque antigamente não tinha nada disso, né? E será que são todos esses atrativos que levam o jovem a querer experimentar? Ou são, de repente, problemas emocionais, são traumas que, de repente... Porque nós somos seres humanos, né? E cada um reage diferente. Como é que você vê isso? Eu acho que tanto pela criação e tanto pela pessoa mesmo, né? Porque a gente pode ver que tem famílias que têm, né, o pai na droga, a mãe na droga, e os filhos não usam. Nunca usaram drogas. É verdade. Né? Assim como também tem uma mãe que nunca usou, que nem, né? Eu nunca usei droga, né? Exceto com meu marido, o pai dos meus filhos, né? Ele gostava muito de bebida, assim, essas coisas, de bar. Mas não droga química. Nunca usou droga, né? E os guris já usavam droga, já dependeram mais pro lado da droga. Então isso aí vai muito da pessoa, né? Até mesmo eu acho que da personalidade da pessoa, a mentalidade da pessoa, a amizade também. Então tudo isso leva, né, leva ao mundo das drogas, né? Porque se tem antigamente ali quando eles eram crianças, né? Então ali, meu Deus, na vizinhança ali eram muitos, né? E eram meu Deus, todos eles ali, a maioria, todos eles usavam droga. Então, se envolviam juntos, o meio ali, então, entende? O meio influencia. Influenciava muito eles mesmos. Mas o meio, digamos, na vizinhança tal, mas nas escolas também, acontece nas escolas, né? Essa influência das drogas? Eu acho que sim, né? Você acredita que sim? Eu acredito que sim. Os seus filhos que se envolveram, você vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Mas eles nunca eles, em algum momento, eles falaram o motivo pelo qual eles começaram a se envolver? Foi convite? Foi vontade? Foi, de repente, desejo de experimentar algo diferente? Algum deles, assim, o André comentou em algum momento com você, para você hoje, né, tá dividindo com a gente? O que levou, eu acho, né? que o que levou eles à droga é a amizade mesmo, né? Aquela coisa de experimentar, né? Porque o amiguinho tá usando, a gente também vai usar. E a droga é uma coisa que se você usou uma vez, acabou. Não dá para brincar com ela. Não dá para brincar. Né? Eu acho assim que usou uma vez, dependendo da pessoa, tem outros que não, que usa já, né? Não gostou, pronto, né? Que nem o meu filho mais velho, ele nunca usou droga. Eu quero sim. Então ele acha assim que ele sempre disse que uma vez ele até foi experimentar, mas ele achou assim uma bobice. Então ele nunca usou. Né? Mas então, experimentar é correr um sério risco, né? É um risco, né? É um risco muito grande. Então, olha só, para você que está nos acompanhando aqui no podcast Inspirando para Vencer, eu quero frisar aqui para você, né? O testemunho, o depoimento aqui dessa mãe, né? Ela teve filhos na droga e tudo começou por influência, né? No caso dos filhos dela, por influência de más companhias e também a curiosidade, né? Experimentar uma vez hoje, uma vez depois e assim vai se acostumando até pegar o vício. Então, como dizia a apresentadora de TV, né? Use os seus dedinhos e diga não para as drogas. Tudo bem? Voltamos aqui então. Pode continuar, amada. Então o meu filho, um dos meus filhos, né? Um do meio, ele usava droga, ele começou a usar droga também bem novo. Que idade, assim, mais ou menos? Mais ou menos, eles começaram a usar droga com 12, 13 anos. Sabe? O Jefferson, ele fala que ele usou droga, começou a usar droga, acho que com 9 anos, né? 8 para 9 anos. Então, é uma coisa assim que, meu Deus. Aí, se tu tem um filho na droga, né? Já é difícil, imagine 3. A senhora teve 3 filhos na droga. Na época, os 3 usavam drogas. Os 3 usavam? 3 filhos meus usavam drogas. Como era que era o ambiente familiar, dentro de casa? Não, dentro de casa... Eles não brigavam, nunca me responderam, nunca foram de fazer zoeira dentro de casa, não. O problema deles era lá fora. Né? Com os amigos? Com os amigos lá fora, mas dentro de casa, não. E os 3 tinham essa faixa etária ali, na adolescência ali? 13 anos? Mais ou menos isso.
nessa faixa. O mais novo daí era o Jefferson, né? Uhum. Aí tinha o Gerson e depois tinha o Gessé também. Então eram os três, né, que usavam drogas. E eles em algum momento chegaram de pegar alguma coisa dentro de casa para vender, para comprar droga, não? Teve Quando isso? eles estavam em casa comigo, eles não pegavam. Porque Sabe? eles não trabalhavam fora, eles eram muito jovens, Pois né? é. Como é que eles sustentavam esse vício? Pois é, mas eu acho assim que a droga, gente, é uma coisa assim uma coisa bem diabólica mesmo, entende? Porque é mais fácil um usuário ganhar uma droga, um crack, uma pedra de crack, alguma coisa, do que às vezes uma pessoa chegar e dar um pão, um alimento para a pessoa. Ganhar, então... Entende? Então eles dividiam, de repente, né? Porque compra, divide lá entre eles, né? Então Alguém paga. Alguém paga. E eles trabalhavam, faziam um biquinho ali, um biquinho aqui também, né? Depois foram crescendo, então... Para droga eles sempre tinham, sempre tem. A mesma coisa que nem hoje, a pessoa, tu vê aí na rua essas pessoas que, né, que cortam o coração da gente de ver, né? Eu olho assim, me dá uma tristeza de ver uma pessoa às vezes dormindo na rua. E aquela pessoa ela sempre está usando droga, ele tem droga, e de onde que ele pega o dinheiro? Ele tem a droga, ele tem a bebida, né? As pessoas chegam e oferecem, dão, entende? Então isso aí é uma coisa assim... que o inimigo ele mostra, né? Ele provê para eles de Coloca forma, pessoas no caminho, pessoas no né? caminho Para sustentar o vício, para dominar. É uma coisa bem séria. Eu já encontrei alguns jovens, né? Assim na rua, e eu pergunto, e eu já perguntei também para uns 2, 3, qual foi o nó que deu na sua vida para você chegar a esse estado? E eles não sabem responder. Uns dizem que é brincando, estava brincando, então experimentando, caiu e não conseguiu mais, porque é difícil, né? Você entrar para experimentar e sair com facilidade, né? Porque é tipo uma prisão, aprisiona, né? A pessoa que fica, né? Com um vício, né? A pessoa vive numa prisão, né? Que nem o meu filho, ele sempre, esse último agora, né? A experiência dele, ele sempre falava para nós, assim, falava para mim que ele estava numa cadeia sem grades. Uau. Sabe? Uma cadeia sem grades. É que a pessoa entra e depois quer sair e não consegue sair. Entende? Não consegue. Então ele sempre dizia, mãe, olha, eu estava numa prisão sem grades. Nossa, eu não podia sair dali. Me diz uma coisa, quando o primeiro deles tomou a posição, né? A decisão de sair, quanto tempo demorou para ele conseguir, de fato, se libertar desse vício? Bom, o primeiro que saiu, ele foi para uma casa de recuperação, né? Ele foi para uma casa de recuperação. Mas esse foi porque ele foi? Não, ele de livre e espontânea vontade? Não, porque tem que ir de livre e espontânea vontade. A pessoa tem que querer, porque se não querer, ele vai chegar lá e ele vai sair. Então ele vai ele desejou ir. Ele chegou para mim e disse, olha, mãe, eu gostaria de ir. Mas aí, para vocês verem, o inimigo ele é tão sujo, sabe? Que eu fui até Camboriú, consegui lá no centro de recuperação, que já faz alguns anos que está desativado, né? Que é o Monte Oreb. Então, eu fui lá, deixei tudo prontinho para ele. No dia que era para ele ir, ele saiu sem eu ver, foi com os amigos ali e aprontou. Foi preso. Meu Deus. Foi preso, aí... Eu disse, meu Deus, e agora? Aí ele ficou, acho que uma semana, mais ou menos, eu não lembro muito bem. Aí logo que ele saiu da prisão, a gente já levei ele direto lá para o Monte Oreb, e lá ele ficou. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Durante esse tempo, esse período que os seus filhos estiveram na droga, a senhora já conhecia a palavra de Deus? Já. E quando eu senhora... nasci, meus pais já eram crentes. Ah, é? A senhora ia. já vem de uma família evangélica, então? Uhum. E como que a senhora clamava a Deus? A senhora fazia campanha? Como que a senhora agia na sua fé em prol dos seus filhos, né? Nesse período ali? Olha, filha, só oração mesmo. Naquela época eu tinha uma mãe também, né? Que é uma mulher de oração, irmã Judite, mulher bem conhecida.
Então, ela sempre foi de nos colocar nas orações, né? Então, ela orava muito pelos filhos, pelos netos. E eu tenho certeza que as orações dela foram ouvidas. Né? Ela orava, chegava às 5 horas da manhã, você podia abrir a porta, que a janelinha do quarto dela lá, a luz estava acesa e ela estava de joelhos dobrados orando, sabe? Então, a oração, a senhora crê que a oração foi algo fundamental para mover tudo isso, para Deus colocar o querer no coração dele, né, dele querer se libertar desse vício. Porque sem oração não tem nada, né, filha? Se nós não estivermos ligados diretamente ao Senhor, né, todos os dias, até hoje, né, se a gente não tiver, a gente não vence de forma nenhuma. Então, foi vencido com oração mesmo. Sabe? Porque eles nasceram no lar cristão, né? Todos eles foram consagrados ao Senhor no lar cristão, né? E daí de repente sai dos caminhos do Senhor, né? Porque os nossos filhos, eles sabem, a gente fala da palavra, eles entendem a palavra, eles sabem o certo e o errado, né? Então, se eles procuraram o lado errado, consciente de que eles estavam fazendo coisas erradas. Então, na hora que o negócio ficou cada vez mais pior, eles tiveram que pensar, imaginar que eles tinham, o que eles tinham que fazer? Correr para o Senhor, ou corre para o Senhor, ou morre, ou acaba a vida numa prisão, né? Porque teve uma época que o que acontecia? Eu tirava um da cadeia e entrava outro. Que não luta, assim, dona Naime. Sabe o que eles faziam? Eles quebravam o telefone público, eles faziam coisa arada, sabe? Era vândalos, assim, na cidade. Meu Deus, faziam coisa arada assim, mas até que quando o Gessé foi para o Monte Horebe, que ele foi para lá, que foi o primeiro que foi, né? Aí ele ficou como aluna, depois ele foi como obreiro, depois ele cuidava da casa, ajudava a cuidar. Aí onde foi o segundo. Aí o segundo também, né? Ele também, quando ele viu que o negócio não dava mais certo, né? Esse irmão que foi para o centro de recuperação por primeiro, ele teve alguma influência positiva ali para esse segundo irmão também ir? Provavelmente, né? Porque como ele viu que o irmão estava dando certo, o único jeito que ele tinha era de ir. Então os dois ficaram juntos lá? Eles ficaram em algum juntos. Momento. Ficaram juntos. Teve uma época que estavam os três juntos. Que porque bacana. Daí tanto passou o Gessé como o Gerson e como o Jefferson. Eles passaram pelo centro de recuperação. Pelo mesmo centro de recuperação. O Jefferson, para quem não sabe, ele já foi entrevistado aqui no nosso podcast Inspirando para Vencer. Tem o vídeo dele no canal do YouTube, Inspirando para Vencer. Você pode conferir lá o testemunho de vida do Jefferson, né? A senhora é a mãe do Jefferson, nosso entrevistado aqui também. Eu estou aqui pensando, né, em perguntar para você o seguinte. Tem pessoas que acreditam que pessoas, né, jovens, mães, famílias, que conhecem a Deus, que entregam realmente a vida para o Senhor, né, que entram naquele compromisso, uma aliança firme com o Senhor, não pode passar por momentos assim de aflições, não pode cair, porque a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para não cair, né? Mas tem pessoas que acusam, né? Mas é cristão, mas é crente, não pode acontecer essas coisas. Então, o que você diria? Mas acontece, amada, porque a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que no mundo tereis aflições, né? A gente sabe que tem pessoas que nos acusam as pessoas que servem a Deus, que têm aliança com Deus, que têm compromisso, né? E que buscam seguir um caminho reto. Mas quando ocorre alguma coisa, algum problema na família, né? As pessoas costumam a perguntar, onde está o teu Deus? Esse aí é o Jesus que você serve, né? E aí o que você diria para essas pessoas? Eu diria que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, né? Tereis aflições. E se nós temos que passar por isso, nós temos que passar, né? A palavra de Deus diz. Então nós não podemos culpar a Deus. Porque está acontecendo isso comigo, é culpa de Deus, porque Deus não está olhando. Não é culpa não é isso, não é culpa de Deus. A culpa vem de nós mesmos, né? Porque quando nós estamos firmes no Senhor, né? Confiando no Senhor, não tem como acontecer, ou não tem como nós cairmos, né? Porque Deus sempre está conosco. Porque mesmo na fraqueza humana,
Deus nos deixa com livre arbítrio, né? Para escolher. Então, tudo que vem acontecer conosco é fruto das nossas escolhas, né? É verdade, das nossas escolhas. É isso. Hoje, os seus filhos, eles ficaram quanto tempo lá na recuperação até ficarem mesmo livres das drogas ali? Eles ficaram 9 meses. Agora o Gessé, ele ficou lá mesmo, né? Depois ele cuidou, ele foi cuidar de outros centros da recuperação. Ele virou um lá monitor, assim. Ele foi monitor, depois ele ali foi levantado a obreiros, né? Foi presbítero, foi levantado a evangelista, e foi levantado a pastor, tudo ele cuidando de... Que bacana. E hoje em dia são casados? São casados, todos eles são casados, têm as famílias, né? Que bênção. Fruto de muito joelho no chão, então. Fruto de oração. Eles, quando pequenos, a senhora incentivava a ir para a igreja, instruiu no caminho certo. No caminho certo. Aí na adolescência, por causa de companhias e curiosidades também, né? Natural do ser humano ser curioso. Mas Deus lhe deu a vitória, então. Deus deu vitória em nome de Jesus. Louvado não foi seja fácil, Deus por isso. Não foi fácil. Foram muitas lágrimas. Foi muitas lágrimas, que depois eles foram bem, né, envolvidos nas drogas. Depois eu tenho o meu caçula também, que é o Jean, né, que hoje ele é pastor, ele está em Londres, né, ele cuida de igreja lá. Ele passou também pela experiência? Ele também passou por experiência, sim. O Jean já era mais bebida, assim, né, usava mais bebida. A senhora já perdeu filho, né? Perdi 2 filhos. E foi nas drogas? Não. Não foi. Como que foi? Ele teve meningite quando pequeno, né? Tinha 7 meses, ainda. Né? E o outro, ele já estava com 12 para 13 anos. Daí ele faleceu, ele morreu afogado mesmo, sabe? Afogado. Uma tragédia, então, né? Uma tragédia, assim, Bastante lutas, né? Então, assim, ó, para você que é mãe, pai, familiar, né? Às vezes vó ou vô que criam aí o seu neto ou filho, saiba que se você está numa situação como a da Naemi, você não é a única pessoa que está sofrendo ou passando por isso. Outras pessoas como ela já passaram, superaram. Não é impossível você superar, ainda que seja a dor da perda de um filho, de um neto, um ente querido. Tudo é possível, basta você saber como buscar, né, esse tratamento da sua alma, né, dona Naimir? E para a senhora foi fundamental a sua fé em Cristo, né? A palavra de Deus foi o que ajudou a senhora a superar, porque a dor de perder um filho... Não tem explicação. Ninguém quer sentir essa dor. Não tem palavras, né? Marli, eu quero assim pegar o gancho e pedir para você contar para nós, para quem está ouvindo agora no momento, né? Compartilhar, na verdade é essa palavra. Essa experiência mais recente que você teve, né, que foi com o último filho, o Jefferson, né? Como mãe, o que você passou, os momentos de aflições, toda essa jornada até chegar onde chegou a vitória, você pode aqui nos contar? Sim, posso. Segura só um pouquinho. Vamos deixar essa resposta para depois os nossos comerciais, os nossos apoiadores. Com vocês, nossos apoiadores. Eu venho apresentar para você a Columbia Assessoria e Consultoria. A Columbia trabalha com abertura, alteração e encerramento de empresas, legalização de imóveis, alvará para construção, o habite-se, plantas, projetos e escrituras, e também com uso capião, perícia e análise de documentos. Trabalhamos com a venda e aluguéis de imóveis. A Columbia também conta com um serviço especializado de legalização e habilitação de nome através do processo judicial.
aposentadoria rural e urbana, cobranças e análise de crédito, análise de empréstimos consignados para você ou a sua empresa. Então já sabe, precisou de um desses serviços que citei para você? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. A Columbia Assessoria e Consultoria está aqui para ajudar você. Com vocês, o nosso momento Alianza Group. Você é ou conhece alguém que sofre de fadiga, cansaço, dores no corpo ou ansiedade e depressão? Ou que tenha pele ou cabelos ressecados? Você sabia que tudo isso pode ser causado por falta de vitaminas e minerais no corpo? A Alianza traz para você uma linha de suplementação alimentar e de cosméticos fitoterápicos, elaborados com produtos naturais para melhorar a sua saúde e trazer mais qualidade de vida. E hoje eu vou falar para você da linha Skincare da Alianza. A Alianza tem para você o sabonete líquido com aloe vera, que traz refrescância à sua pele, e o esfoliante morango verde também com um extrato de aloe vera, o creme facial da linha Mimo, à base de rosa mosqueta e outros ativos, o Aloe Regener para dar a hidratação que ativa a ação pró-colágeno, e por último, o All Protect, o filtro solar fator 35 hipoalergênico e sem perfume para proteger a sua pele com cuidado. Entre em contato agora mesmo com a Alianza e peça o seu kit Skincare. Então, dando continuidade, né, o nosso bate-papo aqui, eu gostaria, Marli, que você, assim, falasse para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e para a gente, né, como foi essa experiência, a mais recente que foi com o Jefferson, né? Uma experiência muito forte, a qual não é qualquer mulher, né, que iria até o fim. Conte para nós as suas estratégias, como é que foi isso? Claro, não dá para contar em detalhes, mas o que você viveu como mãe e como chegou, né, à vitória? Explica-se para a gente. Interessante é que esse tempo que eu passei, né, com o Jefferson foi uma gestação, porque foi 9 meses. Uau! Uhum. Foi 9 meses. O período mais forte foi 9 meses. Foi 9 meses que ele ficou nas drogas, quando ele veio para cá, para Joinville. Né? Sim. Foi 9 meses certinho. Porque ele não estava em Joinville? Não, ele morava no Paraná. Sim. Ele viu o vô, daí ele veio embora para cá. Veio morar comigo. Uhum. E ali ele veio e... o que eu tenho assim comigo é que ele não viveu o luto, sabe? Ele não viveu aquele tempo de luto. Ele Sim. perdeu o vô lá. Entende? Então ele... Não, perdeu a esposa. Ele perdeu a esposa. Ele perdeu a esposa lá no Paraná. Lá no Aí Paraná. veio com o emocional todo Aí chegou aqui... arrebentado. Não aguentou, né? Aí caiu nas drogas. Ele foi assim uma época muito difícil para mim, né? Muito difícil. Mas como as coisas elas nunca acontecem sem que o Senhor ele nos avise, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, Naimir. O Jefferson, ele teve nas drogas ainda na adolescência? Teve. Depois ele saiu das drogas? Saiu. Aí ele se casou, fez a vida dele. Ele foi pastor, ele é pastor, eles cuidavam se tornou de até um pregador da palavra. Sim. Uhum. E quando ele perdeu a esposa, que ele ficou viúvo, ele, né, provavelmente caiu ali em depressão, então, ele não superou o luto, a morte da esposa. Aí recorreu às drogas. Aí ele veio para a cidade de Joinville. Isso. E ele caiu nas drogas. Nas drogas. E aí, como é que foi isso? Olha, daí foi assim um período assim bem difícil para mim, né? Porque ele sumia. Ele ficava 1 mês, 2 meses, sem eu ter notícia dele. Ele veio para sua casa? Ele veio para minha casa, Sim. Ele veio morar comigo, né? Mas o Senhor tinha me avisado. O Senhor me avisou. Como assim? O Senhor me avisou, uma vez nós estávamos num retiro e uma pastora, ela chegou e falou para mim, ela disse, e o Senhor usou ela assim, grandemente, sabe? E ela falou para mim assim, olha filho, o Senhor manda te dizer que aquele que está contigo, que está perto, o Senhor vai levar para bem longe.
E o que está longe, o Senhor vai trazer para perto. E vai vir doente. Uau. Eu disse, meu Deus. Que Isso experiência. foi, o Senhor falou comigo no mês de outubro. Que vai fazer 2 anos agora, né? Mês de outubro. Quando foi em dezembro, o Jefferson veio dia 5 de dezembro, ele veio para Joinville. E eu acho que dia 13 de dezembro, o Jean e a família foram para Londres, que morava comigo. Ah, para Então, bem se longe. cobriu. Para a Então Europa. foi assim, Deus falou assim, aquilo foi assim, sabe? E como que a senhora, o que passava pela sua cabeça, o que passava pela sua cabeça ao ver o seu filho, que era até, vamos dizer assim, até uns dias atrás pregador da palavra, e hoje caído num vício tão devastador? Uma tristeza muito grande, sabe? Uma angústia, medo. Tinha alguma Tinha esperança dele voltar a ser o Na que... esperança, sim, né? Mas a gente, como mãe e ser humano, né? A gente, na mente da gente sempre vem os piores pensamentos, Sim. né? Então, se a gente não tiver exatamente ligado com Deus, sabe? Em oração, confiar no Deus que a gente Serve. serve, Uhum. é bem difícil você aguentar, sabe? Bem difícil. E qual bem foi o difícil. momento assim mais difícil nesse período de 9 meses que você como mãe viveu? Olha, um dos períodos que foi bem difícil, mas pela graça de Deus, porque eu congrego na MEFAP, né? Ali com o pastor Marcos Aurélio e a pastora Sara. E ali é uma igreja assim muito acolhedora e a gente tem muito de acolher famílias, né? E ali tem consagrações toda segunda-feira de manhã, das 9 ao meio-dia, 1h da tarde, conforme, né? Para quem está ouvindo e não sabe o que é consagração, são momentos de oração, né? Momentos que você tira, né, aquela manhã para ficar na presença do Senhor. Sim. E numa dessas consagrações, foi uma pastora ministrar e ela falou sobre nós colocarmos na presença do Senhor. E ela, na pregação, ela dizia assim, né, coloca na presença do Senhor o que tu tens e tal. E eu propus no meu coração, eu disse, hoje eu vou colocar meu filho na presença do Senhor. Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos. E eu me joguei assim, sabe? Me joguei ali no altar, assim, de coração aberto, e disse, Deus, nesse momento eu estou colocando o Jefferson nas tuas mãos. Da agora em diante eu não vou fazer oração, eu não vou pedir nada. Eu só vou agradecer pelo que tu vai fazer na vida do meu filho. E eu fiz essa entrega. Essa entrega eu fiz numa segunda-feira. Na outra segunda-feira era... Acho que na outra semana, foi dia 22 de fevereiro, que era o dia do aniversário dele de nascimento. E nós conseguia acompanhar ele onde ele estava, porque tinha no carro dele tinha um aplicativo que a gente tinha no celular, então a gente via onde ele estava. Só que no dia 22 de fevereiro, no dia do aniversário dele, zerou ali aquele aplicativo, ficou num lugar só e... Parado. E eu já tinha feito eu tinha colocado ele na presença de Deus. Aí, na hora, assim, quis me desesperar, né? Aí foi um amigo, né? Um amigo nosso foi lá, onde que marcava o aplicativo, não tinha carro, não tinha nada. Apenas era um rio, sabe? Aí sabe, o inimigo, ele coloca na sua cabeça. Já imaginei coisas assim, não, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Aí os irmãos ficaram todos desesperados. E vamos lá, e a mãe vai ter que dar parte, a mãe tem que coisa para eles fazer a procuração. Eu disse assim, não, filho, eu não vou. Mas como que a mãe não vai? Eu disse assim, não, se vocês quiserem ir, vocês vão, eu não vou. Mas por quê? Porque eu coloquei na mão de Deus. E o que é colocar na mão de Deus? Gente, colocar na mão de Deus é tu colocar e deixar Deus fazer o que ele tem que fazer. Eu disse, Deus, ele está na tua mão, e a gente sabe que o que Deus faz é o melhor. Entende? Então, se tiver que acontecer, se Deus tiver que levar, eu sei que se Deus tiver que levar, ele vai levar salvo, porque está na mão do Senhor. E o Senhor está cuidando. Mas, olha, foi assim uma coisa sobrenatural, sabe? Porque não é fácil você colocar no coração isso e, né? Porque a gente é ser humano. Às vezes eu ficava pensando, às vezes em aquelas mentes dizia assim, não, Senhor, eu sei que tu está cuidando. Eu sei que ele está cuidando. Eu orava à noite e dizia, Deus, eu não sei onde ele está, mas tu sabe. Eu dizia, Deus, eu não sei o que ele está fazendo, mas tu sabe o que ele está fazendo. Porque tu sabe exatamente onde ele está. Então, essa era a minha oração. E quero já te agradecer pelo que tu vai fazer na vida dele.
E a coisa mais interessante é que nas orações, né, eu sempre ia para a igreja e sentava com a pastora Sandra. Então, eu sempre, tudo que acontecia, que eu via, eu passava para ela. Eu dizia assim para ela, Sandra, eu vi o Jefferson entrar aqui na igreja. Pelos olhos da fé Pelos meus você olhos via. da fé, porque eu disse, Deus, eu vou começar a colocar a minha fé em ação. E eu comecei a colocar, gente. Então é isso, colocar a fé em ação. Coloquei a minha você fé em ação de uma forma assim, sobrenatural. Ver o que não existe, entende? ver. Mas eu vi, eu estava assim, eu vi quando ele passou. Aí eu disse, ele vai estar na igreja. Aí eu comecei a ver, Senhor, eu vejo meu filho ali naquele púlpito, eu vejo ele ministrando, porque ele é ministro de louvor, eu vejo ele pregando a tua palavra, e eu vejo meu filho aqui. E olha, gente... Você declarava também, né, com os lábios, sabe? né? Então, não, eu falava mesmo, eu disse, Deus, eu vejo. Porque do momento que a gente coloca a nossa fé em ação, gente, não tem... Porque se a gente for pensar, se tudo que está na palavra de Deus, se a gente lesse a palavra, se a gente fizesse exatamente como a palavra de Deus diz, nós não passávamos tanta luta como nós passamos hoje. Porque a Bíblia diz, né, que o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? A gente precisa conhecer a palavra para numa hora dessa, né? Nesse momento, a gente colocar realmente a fé em ação e declarar dos lábios, né? Você declarava com fé, né? Que ele ia... Que eu queria ver ele ali. E eu ia ver ele ali na igreja, ali na MEFAP. Ali, congregando ali na MEFAP. Sim. Sabe? E aí, aconteceu? E aconteceu hoje. Ele está ali na MEFAP, ele é ministro de louvor, ele ajuda ali na igreja. E quando foi... Um dia eu estava tão desesperada, gente. Assim, angustiada, assim, sabe? Aquela confiança em Deus, mas, né, aquele coração apertado. Porque a gente é mãe, nós somos seres humanos, né? É humano, né? E eu contar uma experiência para vocês que eu tive. Eu tinha que renovar minha carteira de motorista, né? Tinha que fazer. E eles me colocaram lá na Vila Nova para mim fazer. E você morando no Itaú, colocaram lá. Eu disse, meu Deus, olha a lonjura. E aquele dia eu estava assim com o coração, né, apertado. E eu fui, a pastora Sandra, o esposo dela, o irmão Paulo me levaram de carro até lá. E quando eu cheguei, que eles me chamaram para mim entrar no consultório ali da médica, né? Aí eu cheguei, ela olhou assim, era uma doutora assim, uma japonesa assim, baixinha. Aí ela olhou para mim, eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Quando ela mediu minha pressão estava 22. Nossa. Aí ela olhou para mim, ela disse, é verdade que tá desse jeito? Aí eu disse para ela, eu sabia que a minha pressão está alta, porque eu estou passando uma situação assim, incomodando. Aí ela disse assim, aí ela olhou para mim, eu disse, a senhora quer saber o que eu estou passando? A minha história? E eu peguei e contei para ela. Sabe? Peguei e contei para a doutora. Eu disse, olha, aconteceu assim. Tamanho a aflição. Está passando assim, eu tive na igreja, né? Nós somos evangélicos, e eu fiz um propósito assim com Deus, tal. Contei tudo para ela. E ela ficou me olhando. Aí ela olhou para mim, ela disse assim para mim, você deixa eu te dar um abraço? Uau, um abraço. Eu disse, deixa. Aí levantei, ela me abraçou. Gente, naquela hora não era ela, sabe? Na hora assim que ela me abraçou, era Deus me abraçando. Sabe, aquilo me pegou assim toda, porque, meu Deus, ela era, sabe, bem baixinha assim, eu alto. Aquele abraço que Aquele encaixa. abraço assim, que, sabe? E ela me abraçou, ela disse assim, se você fez o propósito com Deus, Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Só confia no Senhor, ela falou. E me abraçou, tá, gente? Voltou, sentou, depois ela olhou para mim, ela disse assim, aí olhou ali minha idade, né? Aí ela disse, eu ia fazer 73 anos, né, que eu fiz em maio. Aí ela disse assim, você veio, eu quero que você me traga um pedaço de bolo para mim. Ela conversando aí, conversei, disse, não, eu trago, tá, tudo bem. Só que eu pensando, né, eu disse, meu Deus, eu até esqueci que eu não ia passar, porque a minha pressão, né, do jeito que estava. Aí depois ela mediu a minha pressão novamente, ela chegou a medir a diabetes, que eu nunca vi médica de, né, fazer isso aí, né. De autoescola, né? Fazer, né. Uau. Aí ela fez tudo ali, tá, eu peguei e saí dali, aí quando eu saí na porta, assim, ela me chamou, né, ô Naimira, aí eu olhei para trás, assim, ela disse assim para mim, eu vou estar aqui, tá.
O que você precisar, eu vou ter aqui. Meu Deus, aí eu Palavra. comecei a chorar. E quando eu cheguei na sala ali na sala de espera, eu cheguei chorando, né? Aí a pastora Sandra olhou para mim, meu Deus, tu rodou. Eu disse assim, não sei. Aí contei para ela, né, o que tinha acontecido. Daí ali já comecemos a glorificar Deus e a chorar. Aí daqui a pouco veio a moça e disse, dona Naimira, o seu papel é só a senhora ir lá no Detran e pegar a sua carteira. Que legal! Então sabe portas. assim, então Deus fez o que? Eu ir lá, naquele lugar lá, longe, para Deus falar comigo, usar aquela médica para falar comigo, entende? Que importante. Então Deus abraço, ele prepara, palavra, Deus né? ele prepara assim lugares assim, meu Deus, sabe? Deus prepara pessoas para falar com a gente. Pessoas que nem sei se aquela para ajudar. Se ela era, se aquela doutora ela era evangélica ou não, eu nem sei. Cristã. Tinha Sabe, fé, né? Tinha fé, mas né? ela, sabe, ela uma fé assim, sabe, ela falou assim, sabe, aquilo que E o amor também, né? O amor pelo ser humano, Também. porque muitas pessoas só precisam de um abraço. Às vezes, se você não sabe o que falar, mas sente no coração de fazer ou falar algo pela pessoa, mas não sabe o que falar, vai lá e pergunta, posso te dar um abraço? E dê um abraço, porque pode ser Deus, né? Pode ser o Espírito Santo. Um abraço pode curar. Pode ser o Espírito Santo falando para você abraçar aquela pessoa. Então, deixa Deus te usar. Os teus braços foram feitos por Deus. E só um abraço já pode abençoar muito uma pessoa, né? Muito. Então, nesse momento, um momento tão especial, tem muita coisa para você contar, né? Mas a gente gostaria que você falasse para as pessoas, para a mãe, para um pai, né? Alguém que de repente está quase desistindo do seu amado, né? Do seu ente querido. O que você diria nesse momento para inspirar, para animar essa pessoa a continuar, a perseverar, né? A dizer o que realmente transforma uma pessoa, né? E liberta, né, das drogas. Pode ficar à vontade. Olha, é só o Senhor que pode fazer isso. Como vocês tinham perguntado ali sobre... Eu quero dizer para, né, para quem estiver me ouvindo, né, que o Jefferson ele chegou a cair no hospital, né, numa UTI, ele ficou 10 dias na UTI, né, entre a vida e a morte. E eu cheguei no hospital e pedi para o Senhor curar ele. Nunca. Eu olhava para ele assim, eu dizia, Deus, eu sei que tu está cuidando, ele está na tua mão, que seja feita a tua vontade. Até o fim. Eu ia todos os dias no nas mãos hospital, de Deus. entende? Eu ia todo dia no hospital, lá, e longe, eu ia de ônibus lá no Hospital Betesda. Quando eu podia ir de manhã, eu ia tarde. Mas eu ia todos os dias visitar ele. Entende? Todos os dias. E quando eu chegava ali naquele hospital, eu olhava para ele entubado, magrinho, que não dá para dizer que era ele. Entende? Mas eu sabia que o Senhor estava ali, que o Senhor estava cuidando, né? E eu sempre chegava ali, as enfermeiras, eu chegava, elas diziam assim, pode começar, louva, canta. E eu começava a cantar para ele, sabe? E tudo isso ajudou, eu cantava, né? Eu chegava ali, eu cantava aquele louvor que diz assim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolte, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio já comecem a passar. E eu começava a cantar e eu dizia assim, quando dizia assim, Senhor, eu sei que tu está cuidando. E eu cantava assim, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E ali eu passava a mão nele e orava assim, eu dizia, Deus, eu sei que está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E Deus fez a obra, Deus gente. fez a obra. E Deus fez a obra. E agora, o recado para a mamãe? E o recado que eu tenho, gente, é Isso. que se você tem um filho nas drogas, um esposo nas drogas, não desista. Nunca desista. Coloca na mão do Senhor, porque é uma alma, né? Uma alma. E para Deus nada é impossível. Né? Deus ouve as nossas orações. Deus, ele ouve as nossas orações de uma forma tremenda.
Uma época que eu estava assim, bem assim, desanimada, né? Uma época que eu fiquei muito desanimada com eles, assim, já estavam os 3 assim nas drogas. E eu estava num culto e uma pastora, ela estava ministrando e ela contou que ela tinha um irmão nas drogas. E um dia a mãe dela quis desistir do irmão, né? Então ela leu uma passagem que tem lá em 2 Samuel, que fala sobre uma mãe, a Rispa, né? Que teve aqueles filhos ali, né? E um dos filhos dela que foram enforcados, né? E ali ela contando que aquela mulher, essa passagem, ela fala que aquela mulher, que ela não tinha mais esperança de ter os filhos, porque os filhos estavam mortos. Mas a Bíblia diz que ela ficou 50 dias com um pano, abanando aqueles corpos ali. Para que a ave durante o dia e nem uma fera durante a noite fosse devorar aqueles corpos ali. Se aquela mulher ela teve essa coragem, esse coração de ficar ali por um ser que já estava morto, que dirá a nós? Enquanto o filho está vivo, enquanto há vida, há esperança. Então nós temos que ter esperança. Então não desanime, coloca na mão de Deus, né? Ora ao Senhor, que Deus está aí pronto para te dar vitória, assim como deu vitória para mim também. Ok. É. Hoje em dia os meus filhos estão todos na igreja. Eu tenho, não é para orgulho não, mas é para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu tenho 4 filhos que são pastores, né? E o meu mais velho agora está morando aqui, também ele é ministro de louvor, né? O Gesiel. Então, os meus 5 filhos, que é o Gesiel, o Gessé, o Gerson, o Jefferson e o Jean, né? Então, eu tenho 5 filhos que estão na presença do Senhor. Eu sou avó de 10 netos e 1 de coração, né? E tenho 2 bisnetas. Então, uma palavra se cumpre na sua vida, Deus, né? Deus ele é maravilhoso, gente. Ele cumpre. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Uau. Estamos na presença do Senhor. E não vai ser diferente para você também. Se você se colocar na presença de Deus, se você já é uma mãe cristã que está na presença do Senhor, né? Não desista. Não desista. Que Deus, ele é maravilhoso. Entende? Sim. Deus, ele é um Deus tremendo. Ele sempre vai estar com as mãos estendidas, né? Ele sempre está pronto a nos ouvir, né? Tem aquele versículo que diz que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, né? Então, se ele mesmo diz para nós, né? Clama, por que nós não podemos clamar ao Senhor? Ele está aí pronto para nos ouvir, né? Para nos dar vitória, para nos dar resposta, né? E cumprir, né? E cumprir o que ele tem na nossa vida. E que tal você aproveitar agora, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas atentas, né, a esse testemunho, e fazer uma oração? Podemos fazer uma oração para as pessoas que estão ouvindo e para aumentar a fé? Fique à vontade, então, para a gente encerrar. A gente gostaria que você orasse pelas pessoas que estão nesse momento ouvindo e de repente até emocionados e com certeza cheio de fé também. E principalmente para pessoas familiares, né, que convivem com a situação de dependentes químicos na família, né? E tem muitos, né? Uma mãe, né? Que tem muita mãe, né? Que está ouvindo. Fica à vontade, mas então. Só vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença. Eu quero Te agradecer por esse momento de estar aqui, Senhor. Passando, Senhor, as pessoas que vão ouvir esse vídeo, né? Que elas possam também, Senhor, ter essa confiança em Ti, confiar, porque nós só temos que confiar em Ti. Então vai de encontro a essas vidas, abençoa, vai de encontro às famílias, Pai. Mães que têm seus filhos na droga, na bebida, na prostituição. Senhor, eu sei que Tu é Deus provedor, Tu é aquele Deus que sempre está com as Tuas mãos estendidas, Senhor. Então vai de encontro a essas vidas, vai de encontro a essas pessoas, jovens, adolescentes, crianças, que estão, Senhor, no mundo das drogas. Vai de encontro a essas vidas, Senhor. Vai aonde eles estão, porque Tu é Deus. Tu é Deus, sabe de todas as coisas. Somente Tu pode, Senhor, entrar na mente das pessoas. Somente Tu pode falar ao coração. Então vai de encontro a essas vidas, Senhor. Que essas mães que vão ouvir, que estão ouvindo, que elas possam, Senhor Jesus, colocar em seu coração
uma fé, Senhor, em Ti, confiar em Ti, colocar nas Tuas mãos, porque sabemos que somente Tu, Senhor, é que pode transformar vidas. Assim como Tu transformaste os meus filhos, Senhor. Eu sei que Tu vai também transformar os filhos das Tuas servas, das Tuas filhas, que têm colocado diante de Ti. Vai de encontro a essas vidas agora, Senhor, aonde elas estiveram, os que estão ouvindo, Senhor. Que elas possam confiar em Ti de coração, abrir, Senhor, seu coração a Ti, Senhor. E confiar e colocar diante de Ti, na Tua presença, nas Tuas mãos, porque sabemos que somente Tu é que pode libertar essas vidas. Assim como libertaste os meus filhos, Tu também liberta os filhos das Tuas filhas, que estão colocando nesse momento, Senhor, nas Tuas mãos os seus filhos. Assim eu Te agradeço em nome de Jesus. E agradeço essa oportunidade, Deus, de Tu me ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando das Tuas grandezas, que somente Tu é Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, Naimir, pela sua presença, por toda a mensagem, né, e testemunho de vida que você nos passou hoje, pela sua inspiração de vida, de fé, né, uma inspiração mesmo, para que muitos venham ter a tua história, né, e como alimento da sua própria fé, como inspiração, né, para não só este tipo de situação, mas qualquer outra situação que aos nossos olhos naturais parece impossível, né, mas agindo na fé, né, com a ajuda de Deus, Pai, né, o nosso Criador, e se Ele nos criou, Ele pode fazer tudo, né, Naimir? Verdade. Então, muito obrigada pela sua presença. Recebe nosso forte abraço. Muito obrigada também. Lígia Maria. Por essa grande oportunidade, Amém. né? E que, de alguma forma, muitas pessoas foram edificadas e que, no decorrer, né, de passar o tempo, pode ouvir daqui 2, 3 meses, o ano vai estar ali, né, no YouTube para as pessoas estar sendo inspiradas. E muitos até curadas. Amém, amém. É assim Em que eu nome creio. de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor te abençoe grandemente. Eu que agradeço. Obrigada, Lígia Maria. Obrigada ao nosso técnico, nossa visitante também que veio acompanhando a Naimir. Sim. Você que nos acompanhou até o final desse podcast, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio também nos assistindo. Não deixe de deixar o seu like, pode também deixar o seu comentário aí no nosso podcast, no nosso vídeo. Estamos sendo transmitidos pela equipe do Aconteceu em Joinville, mas também pelo nosso próprio canal do YouTube, né? O podcast Inspirando para Vencer. Se inscreva lá, deixe seu like, comente, compartilhe para estar nos dando o seu apoio também. Seja abençoado com essa mensagem de hoje, com essa oração e um forte abraço e nosso carinho. Até o próximo Muito podcast obrigada. Inspirando para Vencer. Até lá.